Olá, pause o vídeo, tente resolver esse desafio e já já eu te mostro a resolução. Primeiro vamos entender esse problema, né? O que ele está pedindo? Está pedindo para fazer a soma dessas frações, mas se você olhar, tem esses três pontinhos e ele significa o quê? Significa que segue o padrão. 2 mais fração unitária, 3 mais a fração unitária, 4 mais a fração unitária, 5 mais a fração unitária, 6 mais... Entendeu? Segue o padrão aqui também. Bom, o que é que você não deve fazer? Não deve escrever essa conta inteira e depois realizar a sua soma. Bom, eu sei que você não ia fazer isso, porque só de olhar isso já dá preguiça, né? Enfim, o que é que o matemático faz? Olha, cuidado com o que você está pensando, hein? Bom, brincadeiras à parte. O matemático, ele identifica padrões. É o que acontece, por exemplo, toda a matemática, né? Por exemplo, o que é uma PA e uma PG? Não é uma sequência, mas que tem um padrão bem definido? E as razões trigonométricas? É a mesma coisa. Bom, toda a matemática vem disso, de você identificar um padrão e tentar usar esse padrão para resolver problemas. Existe um padrão aqui? Claro que existe, né? Vamos tentar identificar esse padrão para resolver o problema? Então, primeiro você percebe que, aqui ó, 3 mais fração unitária, 4 mais fração unitária e assim sucessivamente. Então, tem duas coisas que estão iguais aqui, né? Bom, mais do que isso, esse número 2 eu vou escrever como sendo, ó, 1 mais 1, porque lá no 2 não aparece, né? Mas o 2 não é 1 mais 1? Então, se você parar e prestar bastante atenção, esse carinha aqui, ó, ele aparece aqui também, ó. Dá uma olhadinha aqui, ó. Percebeu? Não é exatamente a mesma coisa? Não é exatamente a mesma coisa que apareceu aqui, ó. 1 mais a fração unitária 3 mais a fração unitária 4 mais... Tá vendo? Exatamente igual. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu chamei esse carinha aqui, ó, eu chamei ele de U. Podia ser qualquer letra, tá? Agora vamos substituir lá e vamos ver o que fica. Então, eu tenho que... A soma que eu quero é 1 sobre 1 mais esse cara que eu chamei de U. Mais, agora vamos colocar aqui, ó, mais esse aqui. 1 sobre 1 mais 1 sobre o cara que eu chamei de U. Vamos ver quanto dá isso? Depois lá no final, se aparecer alguma coisa com U, a gente substitui e volta o que tinha. Então eu tenho que a primeira fração não tem nada para ser feito, certo? Agora a segunda eu tenho que fazer essa soma primeiro. Então aqui, ó, imagina que a fração 1 sobre 1, como é que eu faço essa adição? Então eu tenho essa adição, eu vou colocar aqui embaixo, certo? Então embaixo vai ficar 1 vezes U e em cima U mais 1. U mais 1. Bom, a primeira fração continua sem ter o que fazer. Eu não tenho o que fazer com essa fração ainda, tá? E a próxima é uma divisão, certo? É 1 dividido por essa fração. Mantém o de cima e multiplica pelo inverso do de baixo. Então, isso vai dar U mais 1. Então, agora eu tenho que somar essas duas frações, mas percebe que aqui embaixo não ficou igual? Então, embaixo, se está igual, mantém o de baixo e soma o que está em cima, 1 mais U. Só que acontece que agora você percebeu que isso aqui é 1. Então, essa soma é 1. Pronto. Bom, talvez você tenha ficado com raiva da solução, porque como é que você ia imaginar uma coisa como essa? Bom, primeiro aqui duas observações, tá? Primeiro, é para isso que você tem que fazer muitos exercícios, porque os exercícios que a gente apresenta aqui, na verdade, dão ideias para você para resolver novos exercícios. É assim que funciona. E segundo, você entendeu o poder da matemática? Esse é o grande poder. Muita gente questiona para que eu vou usar matemática. Na verdade, quando você estuda matemática, você está treinando o seu cérebro para identificar padrões e resolver problemas. Não interessa a área de atuação. Não interessa se você vai ser um psicólogo, um médico, um engenheiro. Não interessa a área.
em todas as áreas, você deve resolver problemas. Você sempre vai usar matemática? É óbvio que não. Porém, dedução lógica é algo importante para resolver qualquer problema em qualquer área. Identificar um padrão para usar esse padrão para resolver o problema em qualquer área é sempre muito útil. Por isso que eu acredito no poder da matemática. Independente da área, você não precisa para exatas para usar a matemática. Fechou?